Boa noite a todos. Boa noite, presidente, a mesa, meus pares, público presente, mídia escrita e falada. Vamos lá. Referente ao requerimento que entrou na sessão passada, ainda não obtivemos respostas, mas está tranquilo quanto a isso, porque está dentro do prazo, que é referente à taxa de iluminação pública. Segundo ponto, saúde. Mais uma vez, eu acredito que em todas as minhas falas de tribuna daqui para frente vai ser a pauta saúde, enquanto esse recadastramento não começar a acontecer. Mais uma semana onde eu recebo reclamação que não temos o básico, medicação básica. Está difícil dos médicos trabalharem. A palavra, Jennifer. Toda. Já começamos o recadastramento. Maravilha. Começamos pela Popular, lá no... Show. Na Rua Carlos. Agora começa a ficar bacana o negócio. Agora vai. Para começar a melhorar um pouquinho o cenário para a gente. Agora eu quero falar uma pauta bem importante e aonde eu acredito que não só eu como vereadora, mas os demais recebem muito questionamento, que é referente à nossa água e esgoto. Mas começar a agradecer a IPTV por fortalecer a gente na cobrança. Porque só nós, vereadores, não foi o suficiente. Nós fizemos a nossa função de cobrar agilidade no serviço, mas eu acho que agora, com a força da IPTV, as coisas vão começar a acontecer um pouquinho mais rápido. Eu vi a matéria, prazo de 10 dias. Pode ser que os 10 dias deles funcionem. O nosso não deu muito certo ainda. Mas fica difícil, né, com apenas uma pessoa trabalhando na obra. Vamos lá. A água e esgoto do município de Rafar teve alteração no mês de setembro. E nada passou por essa casa. A gente ficou sabendo da mesma forma que todos vocês ficaram, quando a conta chegou. Eu fui atrás para saber se em algum lugar foi notificado. E foi em 2. Semanário e o site da prefeitura. Eu acho que poucas pessoas acompanham o site da prefeitura. Mas se a gente utiliza o Instagram para postar tantas informações, por que não utilizar para isso? É uma pergunta que eu fiz. Por que não usou? Porque em pleno século XXI a gente não pode pecar pela falta de informação. Essa água teve reajuste. Eu concordo que ainda a Rafar continua pagando a água mais baixa da região. Eu concordo com isso. Porém, olha só, a água subiu em setembro. Em outubro, fizemos um requerimento perguntando o quanto tinha de manutenção, o quanto era tratado o nosso esgoto aqui no município. Foi falado que 93% do nosso esgoto era tratado. Depois do desassoreamento, 43%. Então, houve um aumento do nosso esgoto, né, no valor, mas houve uma diminuição no tratamento, bem no mesmo tempo. Esse esgoto a céu aberto que a IPTV postou, foi aonde eu e o presidente fomos acompanhar, que abriram a rede para ver aonde estava esse vazamento do coletor-tronco. E ele continua aberto até agora. Semana passada eu conversei com o diretor responsável pela obra. Ele falou que é devido às chuvas. E eu falei para ele, só não peça para ter paciência, porque com uma pessoa trabalhando fica difícil. Água aumentou. E aí? Foi contratado mais servidores para ajudar na manutenção do município? Não. Eu continuo recebendo diariamente. Não tem água, a água subiu. O que está acontecendo? Subiu, não tem manutenção. Então, a gente vê que houve o aumento da água do esgoto, mas sem planejamento. Está tudo bem aumentar. Mas e onde está a melhoria? Está faltando. Então, eu gostaria de entender isso daí. E em conversa com o prefeito, assim quando teve esse aumento de água, eu falei para ele assim, prefeito, por telefone, prefeito, a água subiu, não fomos comunicados, correto? Já houve um erro aí. Mas e os inadimplentes? Porque eu sou uma pessoa fiel, eu pago a minha conta de água, eu pago o meu IPTU, então eu posso cobrar. Eu tenho esse direito.
Mas antes eu pagava R$20, meu vizinho não, estava tudo bem. E agora? Que tem gente que paga 100, 150, e o vizinho? Eu fui atrás do departamento. Tem pessoas que a conta vem 20 mil. Vocês acreditam? Quem que paga? É água nossa. É água nossa que está indo embora, mas não corta. Então, está faltando planejamento. Aumentou a água, deveria melhorar alguma coisa. E não teve melhora em nada. Está faltando planejamento. E também cumprir palavras. Porque foi falado uma coisa para mim e não cumpriu. Eu acredito que existam mais pessoas honestas no mundo do que desonestas. Senão o mundo colapsava. Minha visão. Se alguém tem diferente, eu respeito. Então esse é o assunto da água e do esgoto. Tem que melhorar. Como o nosso vereador Zé falou, não dá para a gente ficar passando na IPTV com isso. Mas eles ajudaram a gente, tá? E referente ao projeto PL 04, vários vereadores aqui já falaram sobre ele. Só vou fortalecer rapidinho. Eu sou a favor ao aumento, desde que comece pela referência 1, 2 e 3. Porque na sessão passada eu falei nessa tribuna que as pessoas que vivem com o salário mínimo ou abaixo deveriam dar um curso de como fazem isso. Porque hoje, no mundo que a gente está vivendo, é impossível. Principalmente com o aluguel que é cobrado aqui na cidade de Rafar e Capivari. Essas pessoas são mágicas. Se elas venderem consultoria, eu vou comprar. Tá? Então, precisa mudar isso daí. Referência 1, 2 e 3. Vamos começar por elas. Porque essas referências que veio no projeto, essas pessoas são merecedoras, porque trabalham, têm responsabilidades. Um erro delas é crucial. E a gente sabe que o nosso salário é de acordo com a nossa responsabilidade. Quanto maior a nossa responsabilidade, maior é o nosso salário. Mas não dá para sobreviver com menos que um salário mínimo. Por hoje é só.